Boa noite, pessoal. Gravando um vídeo rapidinho aqui sobre coisas que não devem acontecer no trabalho escrito de laboratório. Olha para vocês verem essas figuras, que desenhos horríveis. Que letra, que desenho. Olha esses desenhos aqui. Tem cabimento? Não dá nem para saber que peça que é, né? Outros desenhos ruins. Bem estranho, né? Essa folha, o que a gente está vendo aqui? Tem a operação número 1, operação número 2. Operação número 1, fixar a peça nas castanhas. Mas fixar as peças nas castanhas não é uma operação, é uma etapa de uma operação, então não faz sentido isso. Outra coisa que eu anotei aqui embaixo, né? E a operação de corte? A peça não vem cortada, então a primeira operação tem que ser um corte. Essa folha aqui, por exemplo, o que essa folha é? Não tem operação nenhuma acontecendo aí, é a primeira folha de 5. E, curiosamente, em outro trabalho, nós temos exatamente a mesma coisa. Ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V. É que nem o número do processo de aplicação foi colocado. O que mais? Esse desenho aqui. Uma vista em corte. Corte AA. Para quê? É a primeira operação. Tem uma vista em corte, uma peça que não tem nada. Está mostrando o que nessa vista em corte? Né? Cadê a fixação da peça? Na segunda página desse mesmo trabalho tem uma outra vista em corte. O que está mostrando esse corte? Não tem nada na peça ainda. Né? São coisas absurdas. O que mais? Nessa folha aqui, né? Não tem... não dá para ver, deixa eu abaixar mais um pouquinho. Não tem as máquinas, acessórios, não tem ferramentas de rotação. Né? A peça está numa vista inferior aqui, flutuando, não tem nada fixando, não tem dimensões. Olhando nessa aqui, também é a primeira operação, mas a primeira operação é uma operação de corte. Cadê a operação de corte? Já está no fresamento. E pelo desenho dá para saber se a peça está fixada desse jeito, ou seja, não tem proporção nas peças. Então é complicado isso. O que mais? Outro aqui, como a peça está fixada? Tem uma operação aqui embaixo, operação 6. Cadê o desenho da operação 6? Cada texto de operação tem que ter seu respectivo desenho. Aqui falando da base, então já tem operação acontecendo aqui, mas não tem o corte. Então, a primeira operação sempre é o corte. A peça não vem nesse tamanho. A peça vem numa barra de 6 metros. Não tem fixação. Estou usando 3 vistas aqui para mostrar o quê? A peça não está fixada em lugar nenhum. Né? Fala aqui, virar a peça. Virar a peça é como se nem sabe como é que a peça é fixada. Né? E curiosamente, ó, esse trabalho, dessa maneira, de repente eu pego outro trabalho, exatamente da mesma forma, o mesmo texto. Aqui nem o desenho de referência foi colocado. E depois o outro igualzinho. Ctrl+C, Ctrl+V. Então a pessoa copia idêntico, sem nem pensar no que está copiando, se faz sentido ou não. Aqui os desenhos, mais ou menos, né? Mas por que o texto está vindo depois do desenho? O modelo da porca não é desse jeito. O modelo da porca traz sempre o texto em cima, o desenho embaixo. Por que fizeram desse jeito? Tem alguma resposta? Né? Não é muito estranho isso? Fora erros de escrita, né? Tem uma palavra estranha aqui. Falar em palavra estranha, escrever aqui onde seria as marcas e ferramentas, fresa de chanfradeira. Fresa e chanfradeira. O que é uma chanfradeira? Nunca ouvi falar disso. Cadê o número do processo de aplicação? Cadê a ferramenta e a rotação? Número de operação, sem desenho. Operação, desenho. Operação, sem desenho. Operação, sem desenho. Sem número de processo de aplicação. De novo, você tem o desenho primeiro.
e o texto depois. Da onde tirar isso? O modelo não é desse jeito. E outra coisa aqui, ó. Selecionar o calço adequado, fixar a peça na fresadora. Não fala nada de usinagem. Que etapa é essa? Isso é um pedaço, um texto, uma etapa. Não é uma etapa de fresamento. Não tem nenhuma operação para ser feita. E aqui, ó. O desenho não mostra que cota vai ser usinada, né? Tem uma operação que está aqui, mas não tem o desenho. O desenho não mostra a cota que vai ser usinada. Faltando a operação de corte, já que essa é a primeira folha, né? Então, bem fraco mesmo. Deixa eu ver esse aqui. Tem uma operação 9, operação 10. Cadê o desenho da operação 9? Cadê o desenho da operação 10? Repetir o passo. O processo de fabricação não tem nada disso. Cada etapa é única. Tem que estar descrito numa folha separada com uma etapa similar. Olha só quanta coisa escrita. Etapa 12 sem desenho, etapa 13 sem desenho, 14 sem desenho. Tudo maluco, né? E coisas que não precisam ser colocadas. Então, por exemplo, realizar a abertura dos furos 1 e 3 com a broca de centro. Posteriormente, realizar os furos 1 e 3 com a broca de 8 milímetros, uma profundidade de tanto. O operador sabe que para fazer um furo qualquer, primeiro vai a broca de centro. Não precisa descrever isso no processo. Observe lá no processo da porca. Foi feito um furo para fazer a rosca M12 e 2 furos para fazer a rosca M8. Em nenhum momento está falando no texto sobre a broca de centro. A broca de centro aparece só aqui em cima na descrição das ferramentas. Mas acabando. Um monte de cálculos. O operador não quer saber de onde saiu os valores, ele quer saber o valor de rotação, o valor de profundidade. Não quer saber de onde saiu esses cálculos, não. Não tem nada a ver isso. Não é um processo de fabricação. Outro com equações, informações, que é igualzinho a outro. Ou seja, esse aqui fez, esse aqui copiou e não pensou no que estava fazendo, só copiou. Então, qual o motivo do desenho estar antes do texto? O modelo tem texto e depois desenho. Por que a pessoa está fazendo diferente? Né? Que desenhos são esses que estão aqui? Não tem nada a ver com calço, nem com mordente, nem nada. Então, fazer igual está no modelo. Não esquecer de colocar o processo de fabricação, a data, a folha do desenho, o desenho de referência. As informações têm que estar completas. Se assistir os vídeos que estão lá no Cigar, da parte prática, são os vídeos mostrando a fabricação da porca. Vocês fizeram a fabricação da porca, mas os vídeos estão mostrando passo a passo como as operações foram planejadas. Então, mostra cada detalhe do processo. Assiste os vídeos para não ficar com dúvida. Lá explica tudo. Né? Igual, por exemplo, aqui. Não vi até agora. Usinar até atingir a cota indicada. Quando a gente usina um lado, usina X passadas de X profundidade. Quando vira, vai ter que usinar em X passadas até obter a cota. É o desenho da peça flutuando no espaço. Ela está fixada de que jeito? Coisa estranha. Né? Uma folha para fazer o processo de fabricação do fuso. Como é que consegue isso? Não tem jeito. Se foram várias etapas de fabricação, como é que uma folha vai ser o processo inteiro? Mesma coisa, a peça pequenininha mas não foi feita uma vezada só. Então, essa aqui seria o processo de fabricação do calço. Mas cadê as várias etapas? Não tem nenhuma etapa aqui. Isso não é um processo de fabricação. Mesma coisa aqui. Né? Não fala nada de corte, não fala nada de fixação, não fala nada de nada. Isso não é um processo de fabricação. Então, pessoal, encerrando aqui, mas não deixe de assistir os vídeos lá para poder entender como é que faz o processo de fabricação. Até mais!